Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia. O Senhor é aquele que nos mantém segundo o seu espírito reto, que nos mantém com o coração reto e sincero. Ele ama aqueles que nele depositam a confiança e firma os seus passos em retidão, uma vez que ele é reto. Ele diz: se vós estais em mim e eu em vós, demonstrai pelo vosso bom proceder, tanto em palavras, porque a boca fala o que o coração está cheio, tanto em atitudes, sendo seus imitadores. É certo que ele é o elo da perfeição. Nós tropeçamos de alguma forma, em algum ponto, mas ele nos justifica porque, segundo a graça, somos cumpridores dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, mas jamais utilize a graça para querer retroceder ao jugo do opressor, pois aquele que tem o seu espírito sujeita ao Senhor e resiste à tentação que sobrevém da carne. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usamos sempre aquilo que é para edificação, tanto individualmente como mutualmente interligados uns aos outros, aqueles que estão em unidade para com aquele que se fez Deus único e verdadeiro, porque todo aquele que tem o seu espírito não há divergência, pois a mentalidade é de Cristo. A palavra diz: não envolveis em vãs debates, em ondas teológicas, aonde são conduzidos de um lado para o outro como nuvens inconstantes sem água, mas a palavra diz que haveria divergência para que fossem conhecidos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que adoram Deus Altíssimo, sendo espírito e em verdade. O espírito é a verdade. Todo aquele que produz não por si, mas segundo o seu espírito, são os verdadeiros adoradores a quem o Pai está à procura. Pois Jesus já dizia à mulher samaritana que os samaritanos não se davam com os judeus e construíram um templo, e Jesus já dizia, ela dizia: nossos pais adoram neste monte, mas dizem que o certo é adorar em Jerusalém. E Jesus disse: chegará o tempo que nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem nos confins da terra se encontrará os verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores está condicionado àqueles que estão com a fé no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e que o adoram em espírito e em verdade, os que receberam, quando creram, o batismo com espírito e com fogo. E Jesus disse: por acaso, quando vier sobre a terra, encontrarei fé sobre a terra? Por conta da incredulidade, a apostasia, o esfriamento do amor, muitos deixaram de produzir as boas obras por instigar, por entristecer o espírito, do qual a palavra diz: não erreis, dele não se permite escarnecer. E justamente por não ter o espírito que os persevera nas boas obras, foram podados por conta da incredulidade. A palavra diz: até mesmo aqueles que tinham os frutos excelentes na sua terra foram podados por conta da incredulidade, porque dele não se permite escarnecer, e quando se abandona aquele que podia os justificar, não se alcança a justiça.
mas aqueles que nele depositam a confiança são fartos. Bem-aventurados sois aqueles que fazem a comida e a bebida que ele fez do Pai, assim como em seu espírito tem a sede e fome de justiça. Porque está escrito: buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Bem-aventurado sois aqueles que permanecem e não negam o meu nome. Se confessa publicamente todos os dias de boca e demonstra pelo bom proceder, fazendo em primeiro lugar para aquele que tudo contempla e executa, pois a palavra diz: não fazeis para agradar os meros mortais, mas antes bem-aventurados sois aqueles que, quando o seu Senhor vier os apanhar, fazendo não a própria vontade, mas a dele, porque assim ele disse: se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim como ele perseverou, ainda que se fizesse a própria, sendo a própria verdade, não nega a si mesmo, mas fez e assim procedeu para nos dar o bom testemunho, aonde devemos apresentar como um bom testemunho, em primeiro lugar, perante ao nosso Senhor, que irá cobrar no seu tribunal, como perante aos homens, porque é através do bom testemunho que as almas vêm até Cristo, assim como nós tivemos um encontro para com ele, e também a fim de calar a ignorância dos insensatos que são negligentes no ensino e perecem por falta do conhecimento e negligência no ensino. Assim, a estes calais a ignorância dos insensatos, demonstrando que é possível não por si, mas pelo conduzir do seu espírito, que é pronto e experimentado em toda boa obra. E assim perseverai na vigilância e oração, e meditai na palavra de Deus de dia e de noite. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus, o Verbo que era Deus e estava com Deus, se fez carne, fez poderosos feitos e continua a fazer, porque passou pela morte e morte de cruz, mas o Pai o justificou ao terceiro dia. Porque procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa, está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares. Operando ele, quem impedirá, como não há quem possa escapar das suas mãos. Antes que houvesse dia, eu sou, assim nos diz o Senhor, e ele é juiz e legislador, tanto para salvar como para aniquilar, e assim ele está a proceder. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.